suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Está difícil, está fechado o seu caminho em toda direção. Aqui, ó, não tem jeito. Sempre alguém está dizendo: agora pra você não há solução. Mas meu Deus muda num instante a sua vida, se assim você crê. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Faz você mudar, derruba muralhas. Deus é Deus, igual a Deus não há. Muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e vai mudar tua situação. Sua vida, você perdido está. Não, não aceites. Diga agora: estou liberto. Deus vai me ajudar. Esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo, esse medo que aos poucos vai tomando o teu coração. Mande-o sair. Sabe por quê? Deus hoje ainda vai mudar a tua situação. Oh, muda a sua, muda a minha, muda a nossa. Com esse Deus tremendo, tremendo, não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e pela fé já mudou nossa situação. Muda, muda, muda a minha, muda a nossa. E eu digo aleluia, aleluia. Com esse Deus tremendo não há quem possa. Se hoje Deus tomar lugar em sua vida, verá que existe solução. Deus é Deus e já mudou nossa situação. Quantos creem? Quantos creem que Ele já mudou? Deus é Deus e já mudou nossa situação. Espero que você, telespectador, tenha sido profundamente abençoado através deste belíssimo e inspirado hino. Quero, nessa oportunidade, lembrar a todos que nesta quinta-feira nós estamos hoje celebrando o Dia do Bombeiro Brasileiro.
e também o dia do hospital, dia do bombeiro e dia do hospital. E principalmente nós queremos lembrar a todos que estão conosco quantos hospitais hoje estão lotados de pessoas que estão acometidos dessa doença, alguns estão em estado terminal, e pedimos que os irmãos e amigos que estão conosco vejam o que essa doença está causando, não é? Os hospitais superlotados, alguns estados estão realmente sofrendo as consequências desse vírus que sobreveio a toda a humanidade. E não é só aqui, a gente, é o mundo inteiro, não é? Então, logo mais estaremos orando para que Deus guarde os médicos, enfermeiros, infectologistas. Né? Nós temos algumas irmãs da nossa igreja que são enfermeiras. Eu tenho orado por elas, para que Deus possa guardá-las, para que o Senhor possa abençoar também as mãos dos médicos nesse momento tão difícil para toda a medicina. Hoje estaremos ouvindo a continuidade, dentro de instantes, do reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre um tema muito importante para você nesta manhã. Sozinho é o título da letra A Palavra. E nós, embora muitas vezes nos sintamos sozinhos, lembremos-nos que Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Então, nesse instante, nós vamos orar e logo a seguir você ficará com da letra A Palavra com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Mas antes, oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque nesse dia do Corpo de Bombeiros Brasileiro e também dia do hospital, nós te louvamos pela vida destes homens, médicos, enfermeiras, infectologistas e também dos bombeiros que estão trabalhando arduamente para salvar vidas. E nós te pedimos a tua bênção, a tua proteção, principalmente sobre o Corpo de Bombeiros no Brasil e também todos os que estão envolvidos com a saúde, os infectologistas, os enfermeiros, os médicos, que a tua mão esteja sobre todos que estão trabalhando para salvar vidas nos hospitais, nesse dia do hospital. Eu te peço a tua bênção, certo e convicto de que o Senhor vai ouvir a nossa oração, está ouvindo o nosso clamor, porque a tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. É o que eu te oro e te peço agradecido, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Os grandes centros urbanos estão cada dia mais congestionados. Nas ruas, nas praças, as pessoas se aglomeram. Pessoas vêm, pessoas passam, pessoas correm, pessoas andam. As pessoas lotam os ônibus, os metrôs, as lotações. Mas no meio desta multidão, há um vazio na alma. As pessoas estão sozinhas no meio da multidão. Este é o grande drama da nossa geração, a solidão. Você mora num prédio e você tem alguém morando do seu lado, no seu apartamento, e você não sabe quem é, você não sabe o nome dela, você não convive com ela. Você vive cercado de gente, mas há no seu coração um grande vazio. Você se sente só, não tem com quem conversar, não tem com quem abrir o coração, não tem com quem partilhar suas alegrias e as suas dores.
A solidão é cruel. A solidão é um vazio imenso que você carrega no peito, que nada deste mundo pode preencher. Você tem um vazio no seu coração com o formato de Deus. Às vezes as pessoas se aproximam, mas não se envolvem. As pessoas se encostam em você, mas não conhecem você. Você caminha como um desconhecido no meio da multidão. Você se sente desamparado. Você não se sente acolhido e nem amado por esta vasta multidão que cerca você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pode vencer este problema da solidão. Jesus Cristo veio ao mundo para dar a você vida plena, vida abundante, vida feliz. Ele jamais vai decepcionar você. Ele jamais vai desamparar você. Ele quer morar no seu coração. Ele quer habitar dentro de você e dar sentido à sua vida. Quando você tem um encontro pessoal com Jesus, a sua vida ganha sentido, a alegria na sua alma, a paz no seu coração, há significado para a sua história. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. E eu pergunto insistentemente, você conhece o pastor do Salmo ou o Salmo do pastor? Fica essa pergunta e a resposta você é quem pode dar, não a mim, mas a Deus. Diga-se de passagem, que você precisa de conhecer o pastor do Salmo. Não é o pastor Davi, que era pastor. Vale salientar que Jó, no seu livro, no capítulo 42, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É disso que você precisa. Você já ouviu falar muito em Deus, o Senhor é Deus e tal e tal. Tudo que você talvez precisava saber sobre ou acerca de Deus, você sabe. Agora eu pergunto aos que estão aqui presentes, aos que estão em casa, como é que você tem se relacionado com Deus? Qual é a convivência com relação ao Senhor? Aqui na nossa igreja nós temos aqui uma frase, temos uma mensagem: Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu pergunto, Ele é o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor da sua família? Jesus tem sido o Senhor desta nação brasileira? Quem é o Senhor desta nação? Para a tristeza nossa, é uma senhora chamada Aparecida. Mas para nós cristãos, para nós que um dia passamos a conhecer esse Deus vivo e presente nas nossas vidas, é diferente. Nós não tememos a Deus esconder minúsculo, mas somente ao único Deus, o Senhor, soberano, supremo, eterno, criador, e que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E agora eu convido você a viajar comigo na história do tempo no Antigo Testamento, para poder a gente chegar apenas, não vai dar tempo talvez hoje, mas se não der vocês vão entender por quê. Porque Davi, ele tinha essa expressão, que aliás não era só no Salmo 23 não, quase que todos os salmos escritos por Davi, ele cita o Senhor. Vou só citar aqui 3, no 24, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Davi responde, ele pergunta e ele ao mesmo tempo dá a resposta: o Senhor dos exércitos.
Ele é o Rei da glória. Salmo 25. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Se eu fosse citar aqui todos os salmos, quando Davi expressa o Senhor, você vai entender por que Davi, ele tinha, na introdução do salmo, se dirigir logo ao Senhor. E aí nós vamos começar a folhear a Bíblia agora, e você que está em casa poderá nos acompanhar, citando o primeiro homem que teve uma experiência com o Senhor. Esse homem chama-se Abraão, de Ur dos Caldeus. E esse homem era de uma família cuja origem adoravam a ídolos, ao paganismo. E quando o Senhor se manifestou a Abraão, que antes se chamava Abrão, o Senhor deu uma ordem para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão não perguntou: Senhor, será que eu vou me dar nessa terra? Será que eu vou me dar no clima? Eu não conheço ninguém, não sei nem se é para o norte, para o sul, para o leste ou o oeste, eu não sei. Ele simplesmente obedeceu. Aqueles que querem conhecer o Senhor não podem vir de outra sorte por outro caminho, senão obediência, submissão, subserviência. Realmente reconhecer que Deus é aquele, como ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não há outro Deus além do Senhor. E aí, depois dele ter sido chamado, a sua biografia restringe-se apenas, simplesmente, a um homem que obedecia a Deus. Se você clama pelo Senhor, mas não obedece, lembre-se que Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E outra parte Jesus disse: todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Que diferença tem? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, é que tem mais de um Senhor tomando a direção da sua vida. Mas aquele que constitui o único Senhor, soberano, o Senhor, o seu pastor. Obedeça. Foi isso que Abraão fez. Ao ponto de nós encontrarmos o momento em que Deus pôs Abraão à prova. Todos conhecemos a história de Abraão. Quando o Senhor disse: Abraão, a mulher dele era estéril, ele também era estéril, ela já avançada em idade, e não podiam gerar filhos, e o Senhor fez-lhe uma promessa. E Sarai, sua mulher, que depois passou a se chamar Sara, até sorriu quando o Senhor disse que ela, com quase 100 anos de idade, e o seu esposo, já idoso também, iriam ser pais. Veja quanta coisa era contra o casal. Ela é estéril e avançada em idade, não podia mais gerar filhos. Abraão simplesmente creu. E Deus havia dito: olha, se você puder contar as estrelas dos céus, tal será a tua posteridade. Se você puder contar a areia que está na praia do mar, tal será a tua posteridade. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão creu. Por isso que Deus lhe deu o seu filho Isaque. E no momento em que Deus chega para Abraão, faz-lhe um teste. Abraão, toma o teu filho, sobe ao monte Moriá. Esse monte está lá em Israel, é onde tem aquela cúpula dourada, aquela mesquita de Omar. E foi ali naquele monte, onde Isaque subiu com seu pai. No pé do monte ele disse: olha, fica aqui os servos, eu e o moço iremos ao monte, subiremos, adoraremos, depois voltaremos. E quando eles subiram, com cutelo e lenha, Deus disse: me ofereça esse seu filho único. E diz a palavra de Deus que Abraão não hesitou, não perguntou, não reclamou: mas meu Deus, como é que pode? Isso é uma incoerência, é uma contradição. Como é que tu me prometeste um filho, agora pede que eu ofereça em sacrifício? Ele não questionou com Deus, colocou a lenha, levantou o altar. O seu filho ainda chegou a perguntar: meu pai, onde está o cordeiro? Chama-se aqui. Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Eu quero dizer para vocês, com essa lição, de quem considera o Senhor, obedece. Dê no que der, aconteça o que acontecer, não importa. Minha preocupação é aquela que Jesus disse: o meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Pai nosso, seja feita a tua vontade. Será que você que reconhece o Senhor
Do Salmo 23 você tem esse comportamento, você tem essas atitudes. Ou nós muitas vezes estamos que o Senhor faça a nossa vontade. Abraão não hesitou, e Abraão pegou o cutelo para dar um golpe, um desfecho final, e o Senhor providenciou um cordeiro no arbusto, e disse: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Abraão tem na sua biografia a história de um homem que obedecia a Deus. Deus estava fazendo um teste com ele, e naquela hora era como se Deus estivesse dizendo assim: quem é mais importante na sua vida, esse filho único ou eu como Senhor? Eu sou importante na sua vida mais do que esse filho? Era esse teste, e Abraão simplesmente obedeceu, não hesitou. E aí o Senhor disse para Abraão, para trás olhasse, lá estava o cordeiro. Aquele cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, a história da fé, da dependência, da confiança do rei Davi começou ali. Eu abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A minha família, a sua família, irmão Gregory, a sua família, presbítero Sebastião, a sua família, todos que estamos aqui, Fabrício, a nossa família foi abençoada pela promessa que Deus fez a Abraão. E Davi sabia disso, por isso que ele disse: o Senhor. Há um outro patriarca na história do povo hebreu, por nome Jacó. Esse homem também faz parte do elenco da família que terminou lá com o rei Davi. Como assim, pastor? Eu convido você que está em casa a conferir comigo, abrindo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 24. Eu vou pedir um pouquinho de paciência com vocês, da gente ficar citando esses textos, porque foi isso que Deus me deu durante essa quarentena, e eu não posso deixar de dar aquilo que Deus me falou ao coração. No capítulo no capítulo 24, versículo 1, ainda voltando aqui, aquilo que Deus havia falado a Abraão, era Abraão já velho, capítulo 24, versículo 1 de Gênesis. Era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Em tudo, Deus o abençoou. E aí o outro personagem que eu vou falar agora é no capítulo 28 do livro de Gênesis. E aí eu quero que vocês leiam comigo, acompanhem a leitura do capítulo 28, versos 10 a 17. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, como travesseiro. Já imagine o que é um travesseiro de pedra. Quem consegue dormir com um travesseiro de pedra? Eu acredito que muita gente nesses dias está dormindo assim, como se estivesse num travesseiro de pedra. O sono está fugindo, o sono não chega, o medo toma conta, e parece que a noite não tem fim. Isso pode representar você estar dormindo sobre um travesseiro de pedra. Mas vamos lá. Deitou-se naquele lugar e sonhou. Interessante, né? E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor! Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. O Senhor de Abraão e de Isaque. Era isso que fazia parte, que estava na mente, fazia parte da vida do rei Davi.
Vocês estão pensando que Davi não conhecia isso? Ele sabia perfeitamente o que era alguém se relacionar com o Senhor, por conviver com Ele. Histórias como essa de Abraão, histórias como essa de Jacó. E aí nós vamos adiante, por causa da hora, o tempo. Esse homem teve uma visão de uma escada, anjos subiam e desciam, como vocês ouviram, e ele declarou, ao final: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo declarou: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus. Quantos crentes vêm à casa do Senhor e, estando aqui dentro, não tem essa sensação, não tem esse sentimento de que está na casa do Senhor? Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus. E às vezes está aqui, ou pode estar pensando ou tratando o Senhor como se fosse, como alguns fazem, aquele Senhor que é buscado somente como alguém que está na UTI, pedindo socorro ao médico, ou melhorar de vida, ou sair da dificuldade conjugal, melhorar o casamento. Tem muita gente fazendo isso. Para essas pessoas, eles não estão reconhecendo o Senhor como o Senhor. Está claro? Mais adiante, nós vamos encontrar no capítulo 32, versículos 22 a 32. Isso tudo Deus me deu, irmãos. Isso aqui não é sabedoria humana. Deus me falou o coração. Foram muitas noites e madrugadas, Deus falando no meu coração. No capítulo 32, versos 22 a 32, prestem atenção à história que vocês vão ouvir agora. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres. Lembrando que Deus nunca concordou com a bigamia, ou poligamia, certo? Mas aqui na história, vocês devem conhecer a história de Jacó, né? Raquel e Lia, e todos que estão familiarizados com a palavra de Deus sabem que houve esse episódio na história de Jacó. Mas vamos lá. Então, e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o vale de Jaboque. Eu já estive nesse vale de Jaboque. Deus me deu o prazer de ver o vale de Jaboque, é belíssimo. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Olha, gente, há momentos que nós precisamos de estar só, a sós com Deus, para travar uma luta, joelho no chão, jejum e oração. E eu pergunto, você tem tido esses momentos com Deus, com o Senhor, como Davi aprendera? Fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele. Um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Que todos fiquem com Deus e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.